Olá pessoal, meu nome é Bruniel Neves, sou um graduando em Educação Física pela Faculdade Dr. Leão Sampaio e estou eu aqui, né, na Escola Paulo Barbosa Leite, junto com mais 3 companheiros de estágio, e a gente vai passar algumas semanas com vocês falando a respeito do vôlei, tá bom? Só que nessa primeira semana eu queria falar a respeito aqui, dar um contexto geral a respeito do esporte mesmo, tá? O esporte aqui em sua relação, ó, do esporte com a saúde e a superação através dos esportes, tá bem? Inicialmente, eu queria deixar aqui pedir que vocês refletissem acerca dessas perguntas, tá bom? Eu espero que a gente consiga responder essas perguntas no final do nosso vídeo, tá bem? E aí vocês já vão me acompanhando aqui e tentando responder o que é o esporte, qual a sua relação com a saúde e como ele pode transformar a vida das pessoas. Bom, primeiramente nós tentamos entender um pouco sobre a própria palavra esporte. A palavra, ela deriva de um termo, né, algumas expressões usadas lá para meados do século XIV. Quando os marinheiros eles chegavam de suas longas viagens e os navios atracavam no porto, não é? Então eles usavam termos como desportar-se, o próprio desporto, para se referir, né, a atividades físicas que eles realizavam ali com seus companheiros de trabalho, né, como uma forma ali de lazer, de perder um pouco ali o estresse, né, da viagem, tá bom? Em Portugal ainda se utiliza o termo desporto. No Brasil a gente utiliza o termo esporte, não é? Mas tem a ver com essa questão aí justamente do porto, né? Das primeiras atividades ali que eram realizadas justamente ali onde os navios atracavam. Bom, então, algumas décadas atrás, os países eles não tinham nenhuma distinção acerca do esporte, do que era um esporte e do que era uma mera atividade física. No entanto, a Itália e a Espanha elas já estavam à frente, apresentando ali já uma diferença que se assemelha um pouco à concepção dos dias atuais. Então, na Itália e na Espanha, né, o esporte ele era praticado em clubes, não é? Já a atividade física era praticado em academias e escolas. Então ele já conseguiu ali diferenciar, seguindo os lugares em que tanto o esporte quanto a atividade física era adequado. Os outros países não tinham nenhuma distinção a esse respeito. Muitas das definições que a gente tem a respeito do esporte atualmente, né, tratam do esporte como uma noção de sendo uma atividade física, tá bom? E isto já delimita um pouco o conceito. Eu coloquei aqui essa imagem para exemplificar, tá bom? É muito importante entender que tudo que está dentro desse círculo vermelho é atividade física. Uma atividade física é o ato ali de você mover algum grupo muscular, algum membro, como as mãos, né, de forma voluntária, seja para pegar uma colher, um garfo ou um pote que ficou em cima do armário, tá bem? Então, o esporte ele também é utilizado em atividades físicas. Só que no esporte o que se usa de fato são habilidades motoras. As habilidades motoras são movimentos especializados que cada modalidade esportiva, seja o futebol, o basquete, eles utilizam, tá bom? Então são específicos para cada um, tá bom? Então, até porque o futebol é praticado com os pés e o basquete com as mãos, né? O manuseio acontece com as mãos. Então, esse esporte ele exige, né, o uso de habilidades específicas. E aí nós temos outras atividades físicas que não necessariamente precisam de habilidades específicas, como pular corda, por exemplo, né? Não, então pular corda não é um esporte, tá bom? Bom, dando sequência aqui, então a gente precisa entender que para uma atividade física ela ser classificada como esporte, ela deve ser analisada sobre um conjunto particular de circunstâncias.
a participação, né, do indivíduo, das pessoas em atividade física, ela pode acontecer, ocorrer em situações que vão do informal e desestruturado até o formal e organizado. Então, nós temos aqui dois exemplos para exemplificar isso aqui. Nós temos esses dois garotos aqui jogando futebol, né? Aqui em uma rua, um está sem camisa, e aqui nós temos um outro exemplo também aqui já é um jogo de futebol profissional, onde nós temos aqui os times estão, né, identificados, cada um tem a sua camisa, não é? E também eles estão jogando em um campo, e esse campo ele tem uma medida ali bem certinha. E aí é isso que torna justamente esse futebol aqui profissional formal e organizado. Então ele tem algumas regras que devem ser verificadas antes do início da partida e durante a partida também, né? Então por isso que tem os juízes e tem toda a equipe ali auxiliar do juiz, né? Justamente para fazer valer a regra que o esporte exige. Já aqui não tem ninguém analisando os garotos, dizendo se um está errado, né? Se o que eles estão, se esse garoto aqui sem camisa está errado. Eles nem sequer estão jogando de fato em um campo. Então eu vou aplicar, né, seguindo aqui essas imagens, um exemplo para vocês. Eu quero que vocês imaginem. Pense que dois garotos estão com uma bola tentando chutar essa bola ao gol, tentando fazer gol. E pensem em um jogo entre Vasco e Flamengo, em pleno Maracanã. É muito interessante perceber que essas duas atividades descritas, elas são classificadas como uma atividade física chamada futebol. Mas essa daqui, ela é informal e desestruturada, não tem nenhuma regra. Eles estão fazendo as regras aqui na hora, não é? E aí, aqui não, aqui já tem um monte de regras que eles têm que seguir antes do início do jogo e durante o jogo também. E até mesmo no final da partida, até, né, o estádio ser fechado. Bom, e aí a gente entende que esse aqui é um esporte, mas esse não. Porque é importante a gente saber diferenciar o que é um esporte, tá bom? Do que não é. Isso a gente vai utilizar mais à frente. Eu vou explicar mais à frente, mas é basicamente você vai sim usar isso no seu dia a dia. É muito importante você saber diferenciar, porque todo mundo aqui já deve ter praticado alguma atividade física ou talvez algum esporte, não é? E é muito importante você saber diferenciar isso. Então, esses dois exemplos são atividades físicas descritas como futebol, mas apenas um é esporte. Então, nós entendemos aqui o esporte como sendo uma modalidade ali, uma atividade física que tem regras, que tem habilidades motoras específicas ali, que devem ser alcançadas para o sucesso da partida, considera muito o resultado, né? Então, é totalmente estruturado. Nós temos no Brasil a CBF, que organiza o futebol nacional, e a nível internacional, que está acima da CBF, nós temos a FIFA. Aqui eles não são gerenciados por ninguém, né? São livres. E aí a gente chega aqui ao esporte na escola. O esporte na escola como prática lúdica. O lúdico aqui é o que é divertido, o que é prazeroso. Então nós entendemos ali que o esporte é uma prática que visa a vitória, né? Que ela possui o esporte possui ali muitas regras, né? Que são necessárias serem ali todas seguidas, né? Para o sucesso, para a continuação ali do desporto. Mas aqui nós entendemos aqui a diferença, a importância dessa diferença, justamente para que a gente traga esse esporte para a escola sem que se torne algo maçante, tá bom? Então, o esporte na escola ele tem a proposta de ser lúdica. E aí essa ludicidade, né? O principal objetivo então é promover a interação entre os alunos, não é? Provocar ali a diversão, desenvolver também o controle de algumas habilidades como o equilíbrio, as melhoras dos movimentos, não é? Algumas capacidades físicas aí
e também o bem-estar além da saúde. Então, a diversão conta muito, não é? Então, essas práticas esportivas, elas podem e devem sim serem realizadas na escola, devem ser incentivadas, né? E devem estar presentes na escola porque faz parte da nossa cultura. Sobre a saúde, né, a relação entre esporte e saúde, e aí a gente entendeu aqui que o esporte, ele também é uma atividade física, né? Mas necessariamente, quando eu falo esporte aqui, saúde, eu não quero dizer apenas o esporte, modalidades esportivas como futebol, basquete, vôlei, pode ser também a atividades físicas, essa relação, né, de saúde, também com o simples ato aqui de correr, por exemplo, né, aquela sua corrida matinal, né? Então vai sim aí trazer benefícios à saúde, como a autoestima. Eu alanquei aqui esses benefícios do esporte e de atividades físicas, não é? Para a saúde. Então, a autoestima, que está diretamente relacionada aqui, esse último aqui, ó, o estresse e a ansiedade. Né? Então, à medida que você diminui o estresse e a ansiedade com a prática de esportes e atividades físicas, você acaba ganhando uma autoestima. Também o controle mental, não é? Então, você vai ali ter uma boa memória, você vai ter uma melhor velocidade de ação, né, de reação, que a gente geralmente chama de reflexo. O colesterol bom ele vai aumentar no sangue, então isso vai ser realmente muito bom para o nosso corpo. Os índices de depressão eles tendem a diminuir entre as pessoas que praticam algum tipo de atividade física, assim como também doenças crônicas, né? Pessoas que são sedentárias elas têm 2 vezes mais chances de ter algum problema no coração, algum problema cardíaco, do que pessoas que praticam regularmente algum tipo de atividade física ou esporte. Então, melhora também no sono e entarda, né, o envelhecimento. E aí a gente fala também sobre a superação através do esporte. Uma das qualidades mais notáveis do esporte se refere ao termo superação. Então muitas pessoas elas acabam passando por problemas ali de vida, seja de saúde, ou seja questões emocionais, e eles encontram no esporte uma espécie de âncora, né, para conter esses sentimentos ruins e se superarem de fato, né, melhorarem de vida, de situação ali que eles se encontravam. Então esse esporte ele serve como uma âncora, né, para que as pessoas passem por essas dificuldades ali, mesmo eles praticando o esporte apenas pelo lazer, como também algumas pessoas, né, que tornam o esporte ali sua profissão, né? O esporte também ele é inclusivo, tá bom? Então é errado pensar que pessoas que possuam alguma deficiência motora não possam praticar um esporte. Há muitas modalidades que são adaptadas, tá bom? E também são modalidades muito interessantes que pessoas que não têm, né, nenhuma deficiência física, eles acabam também praticando esses esportes. Aqui eu trouxe o exemplo do futebol de 5. E aí nós temos essa bola aqui, ele tem um guiso, tem um sino. E aí os jogadores de linhas, eles não têm visão, não é? Os jogadores que querem participar, que tiverem visão, eles usam esse óculos. Somente o goleiro enxerga, tá bom? Nós temos aqui essas pessoas que ficam fora, que ficam orientando os jogadores a respeito. Né, onde está a bola e orientando os jogadores. E aí nós temos o vôlei sentado, que também nós vamos focar nele um pouco mais lá na frente, em nossas aulas, tá bom? E aí pessoas que têm algum problema, né, de locomoção aqui, os membros inferiores, eles praticam esse esporte. Também pessoas que possam jogar o voleibol convencional buscam jogar esse esporte. E aí nós temos aqui nossas referências, não é? Bom, pessoal, a nossa aula aqui ela acabou, mas aí eu espero que vocês tenham refletido acerca dessas nossas 3 perguntas: o que é o esporte, qual a sua relação com a saúde e como ele pode transformar a vida das pessoas. Muito obrigado por assistir a aula até aqui, pessoal.